Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ler um texto que está em Apocalipse 3, de 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar o nosso espírito de modo vivo e especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa convocação para que nos preparemos, pois o Senhor já não tarda. E eu queria alertá-los para essa iminente vinda do Senhor. Jesus enviou cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e nessas cartas ele revela que não vê a igreja da maneira que nós a vemos. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar prescrutador de Jesus. Nós vemos a aparência, ele vê o coração da igreja e de cada cristão em particular. Assim ele enxerga cada igreja. Éfeso era uma igreja ortodoxa, fundamentalista, de doutrina sólida, mas era fria, não tinha amor. Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas rica do ponto de vista de Deus. Pérgamo era um lugar onde estava o trono de Satanás, palavra dura. Mas havia ali Antipas, um crente fiel que estava pronto a morrer como mártir por amor a Cristo. Tiatira, igreja mundana, idólatra, como a cidade onde estava localizada. Mas havia alguns poucos que não abraçavam ou que não abraçaram a sua doutrina permissiva. Sardes tinha fama de igreja viva, mas aos olhos de Cristo estava morta. Alguns poucos ali não se contaminaram e andaram de branco com Jesus. Filadélfia, a igreja do amor fraternal, tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel, perseverante, diante da qual o Senhor colocou uma porta aberta. A esta igreja o Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Finalmente, Laodiceia, a igreja apóstata, considerava-se rica e abastada, mas aos olhos do Senhor era miserável, pobre, cega e nua. As igrejas para as quais Jesus escreveu eram representativas de toda a história eclesiástica através dos tempos. É importante observarmos aqui que todo esse panorama geral das igrejas, para que entendamos o momento profético que estamos vivendo hoje. É tempo de preparação. A releitura da carta de Filadélfia é oportuna, pois esta é a igreja fiel que espera a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. É também chamada de a igreja do arrebatamento.
Filadélfia representa a genuína igreja cristã dos últimos dias. Ela não é uma igreja local, mas aponta para um remanescente fiel encontrado em cada igreja sobre a terra. A igreja precisa estar preparada para os dias que virão e certamente serão tempos difíceis. As palavras do apóstolo Paulo, no texto falando a Timóteo, ele diz: nos últimos dias surgirão tempos difíceis, quando os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é uma radiografia espiritual de tudo que temos visto, sobretudo nos últimos tempos. Há uma inversão tremenda de valores e as pessoas, repito, têm uma atração fatal por tudo que tem negado ao Senhor. Jesus abre para Filadélfia uma porta de oportunidade ministerial, mas havia 2 obstáculos a serem vencidos. Quais? Primeiro, a falta de força. A igreja não era grande nem forte, não possuía influência política, nem era uma igreja de multidão, mas o Senhor a elogia por sua fidelidade, perseverança e firmeza na palavra. Não é o tamanho nem a força da igreja que determinam a autenticidade do seu ministério, mas sim a sua fé no chamado e autoridade do Senhor. E isso pressupõe comunhão, serviço abnegado, mentoria. Todos somos responsáveis por todos e, numa certa medida, todos pastoreamos a todos. O segundo obstáculo, a oposição dos falsos judeus da cidade. Esses eram a quem Jesus chama de sinagoga de Satanás. Podiam ser judeus segundo a carne, mas estavam longe de fazer parte do verdadeiro Israel de Deus, no sentido neotestamentário. Esses falsos judeus se opunham ostensivamente ao ministério cristão de Filadélfia, assim como faziam em Esmirna. Eles faziam falsas acusações contra a pequena igreja de Filadélfia. Quantas oposições a igreja do Senhor tem enfrentado hoje em toda a terra? Quantos têm deixado de seguir a Cristo por não aguentar o peso da palavra cortante do Senhor? Contudo, não podemos esquecer que até Jesus perdeu seguidores por pregar uma mensagem politicamente incorreta do ponto de vista humano. Charles Swindoll, em seu livro A Igreja Desviada, diz: até hoje não encontrei nenhuma passagem bíblica em que Deus demonstrasse qualquer preocupação com o aumento da audiência como objetivo da igreja. Satisfazer a curiosidade e a coceira nos ouvidos de nossa audiência no pós-moderno é um exercício de futilidade. Pregar a palavra sem aliviar ou maquiar seu conteúdo gera grandes oposições. Estamos preparados para avançar? Aliás, que estejamos preparados para avançar, mesmo em meio às oposições. Pensemos e oremos sobre isso. Para encorajar aqueles irmãos, o Senhor lhes faz 3 promessas maravilhosas. Primeira promessa: o Senhor trataria com os inimigos de Filadélfia. É como se o Senhor dissesse, em resposta à fidelidade de Filadélfia: eu cuidarei pessoalmente de seus inimigos. O Senhor, de forma terna e comovente, declara seu próprio amor por aquela querida igreja. Ele fará com que seus opositores se prostrem diante dela. Que não temamos. Deus se encarrega da luta do crente fiel, que cuida da sua obra e usa as armas espirituais, não as carnais. Segunda promessa: o Senhor livraria Filadélfia da hora da tribulação. A aplicação final aqui é a tribulação que sobrevirá a toda a terra antes da segunda vinda do Senhor. O mundo inteiro sofrerá com esse acontecimento de magnitude cósmica. Mas a igreja fiel, a noiva do Senhor, a eleita de Cristo, será livrada dessa hora. Embora alguns não aceitem
a interpretação pré-tribulacionista, cremos que essa afirmação aponta sim para o arrebatamento da igreja. A igreja fiel que conservar a palavra e o testemunho será guardada naquele dia. E aqui cabe um sonoro aleluia ao nosso Deus. E aí vem a terceira promessa. O Senhor prometeu que honraria os fiéis em Filadélfia. Jesus envia um telegrama a Filadélfia. Ele diz: venho sem demora. As palavras daquele telegrama repercutem até hoje. E à semelhança de Filadélfia, aguardamos ansiosos a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O momento profético que estamos vivendo é de preparação. Sejamos sóbrios e vigilantes, pois não sabemos nem o dia nem a hora, mas é certo que ele virá. Já podemos ouvir os sinais, os ecos dessa vinda. Eles estão por toda parte. Que sinais são esses? Violência desenfreada, promiscuidade sem precedentes, a destruição da família como instituição divina, desobediência às autoridades constituídas, negação de Deus, atração fatal pelo ocultismo e o satanismo, a multiplicação do saber em todas as áreas, principalmente na ciência. Sem falar nos conflitos mundiais, nas catástrofes, na fome alarmante dos países subdesenvolvidos e a natureza que, ferida e abalada, se levanta contra o homem e seu algoz, e ainda o amor que tem esfriado dos corações. Precisamos, mais do que nunca, permanecer firmes na fé e vigilantes numa constante preparação. O vencedor será a coluna do santuário de Deus, e de lá ninguém o derribará. O que as palavras de Jesus, a pequena igreja de Filadélfia, nos ensina hoje? Primeiro, a porta está aberta para a salvação, a santificação, a comunhão e ao serviço abnegado. Jesus espera que a aproveitemos, ou que aproveitemos o tempo de oportunidade e façamos a sua obra enquanto é dia. A noite da grande perseguição está chegando, quando não vamos poder trabalhar. Em segundo lugar, precisamos nos manter fiéis e conservar o que já recebemos. Em terceiro lugar, vamos cuidar da obra do Senhor para que Ele cuide da nossa, ou seja, para que Ele trate com todos aqueles que têm se levantado aleivosamente contra nós. E por último, Ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, que estejamos vigilantes em nome de Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra seja aplicada aos corações e que possamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Amém? Que Deus abençoe a todos.